Olá, boa noite. Sentiram falta da gente? Pois é, semana passada não teve programa, mas a equipe do TV O Esporte já trabalhou e muito. E eu começo o TV O Esporte dando boas-vindas, claro, para as nossas comentaristas. Boa noite, Ana Clara Dantas. Boa noite, Leila de Mello. E a Aninha, sente saudade do programa? Claro, senti falta da Leila, que também no último programa não estava, né? Mas nesse feriadão aí do dia 1º de maio, teve uma coisa bem legal aqui no UFRN, que foi a maratona de jogos do Pianinho, nos Jogos do Xixila, que é o time que nós torcemos aqui, né? Que fez, acho que, 4 jogos em 3 dias, tanto meninos quanto meninas, e foi muito legal. Recomendo. Dale, Pianinho. E aí, Leloca, de volta? De volta, né? Recarreguei as baterias aí nesse feriado, não pude assistir as meninas do Pianinho, mando um beijo. Olha só, Pianinho no coração. Nós temos também as nossas colegas do Barca, né? Mas aqui a gente é meio chapa branca, a gente torce pelo Pianinho. Sim, claro. Super cringe essa chapa, tá bom? E no programa de hoje tem polêmica na Federação Norte Rio Grandense de Futebol, final da Superliga de Vôlei, finais dos estaduais e muito mais. Começa o Campeonato Estadual Feminino de Futebol e você vai conhecer o time de futebol da UFRN que venceu a Liga do Desporto Universitário. O TV O Esporte está no ar. Bom, então vamos que vamos, porque o Brasil é pentacampeão mundial de futebol de areia. Demorou, mas chegou. A última Copa do Mundo conquistada pelo Brasil foi em 2009. Depois de 7 anos sem ser campeã, a seleção brasileira de futebol de areia finalmente é penta, com 100% de aproveitamento e uma campanha invejável. A seleção volta para casa com a taça. A competição aconteceu nas Bahamas e a final foi ontem contra a seleção do Tahiti e o Brasil venceu por 6-0 com gols de Mauricinho, que marcou 2, Datinha, Catarino e Daniel Zidane, que também marcou 2 gols. Aí somos pentacampeões também no beach soccer. Parabéns a toda a equipe, né? E na final da Superliga de Vôlei Masculino, o Sada Cruzeiro levou a melhor em Belo Horizonte, conquistando o seu 5º título na competição. E o feito inédito de um tetracampeonato consecutivo. O time mineiro venceu a Funfic Taubaté por 3-1, com parciais de 25-21, 25-22, 18-25 e 25-18. Jogo digno de final, se manteve aí equilibrado no início da partida, mas após grande, o terceiro set aí do Taubaté, o Cruzeiro aproveitou os erros da equipe paulistana e ganhou sem muito esforço. A turma do vôlei tá bombando, né? O Cruzeiro levou a melhor, muito legal. Né? E tem um feito também, né? Do líbero, o Serginho, com 38 anos de idade, e disse que ele continua jogando até os 60 anos de idade. Acho que foi o 8º título dele em Superliga. Porque pelo menos aí no futebol, a gente vai falar depois dos estaduais, né? Não deu para o Cruzeiro, mas no vôlei levou a melhor. A gente estava comentando, inclusive, aqui nos bastidores, que é interessante valorizar, essa questão dos patrocinadores, né? Nas Superligas nacionais, porque já que os incentivos aí ainda não são tantos, né? Apesar de que o vôlei nacional se destaca muito aí no cenário, mas esses patrocínios são bem importantes, né? Como tem no caso do Rio, o próprio Cruzeiro e outros clubes também do vôlei, né, Aninha? E eu acho que o nosso vôlei tá bem, né, Leila? Assim, Tá. A gente pode ver grandes craques em campo. Ver o Serginho em campo mais uma vez sendo campeão, né? É fantástico, eu acho. E para mim o MVP da Superliga foi o William, que é o levantador do time do Cruzeiro, que inclusive vai sair essa temporada do Cruzeiro, vai para o Sesc, né, para o time do Sesc. E engraçado porque o Taubaté tinha o Wallace, que era do time do Cruzeiro, ou seja, já tiraram o Wallace e ainda assim o Cruzeiro continua sendo muito forte e foi campeão. Mas eu não sei com a saída do William se vai rolar esse hexacampeonato aí, né? Porque ele para mim, é o melhor levantador do Brasil. Arrasou. Então é isso. Parabéns à equipe do Cruzeiro no vôlei e também no futebol, né? Mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Suspensa pelo Comitê da Federação Internacional de Basquete, a seleção brasileira tem futuro indefinido. Pois é, não tá fácil não, né? A vida para a seleção brasileira masculina de basquete, suspensa temporariamente pela FIBA devido à falta de gestão da Confederação Brasileira, a seleção aguarda uma decisão para saber do seu futuro. Neste domingo foi realizado o sorteio para o classificatório do Mundial de 2019 e a vaga do Brasil, ficou lá em branco. A estreia da nossa seleção deveria ser contra o Chile em novembro, mas tudo depende da decisão
da Federação Internacional, que aguarda novos argumentos da CBB até junho deste ano. Inclusive, o presidente da CBB, ele já falou que está correndo atrás para poder finalmente corrigir esses erros, né? Inclusive a parte de algumas competições, o basquete nacional ficou de fora. Categorias de base, inclusive. Sub-17 e os próprios clubes também, o Pinheiros e o Flamengo não vão poder jogar competições da Copa América agora, por exemplo. Né? Agora, não é estranho que o país que deveria estar vivendo o legado olímpico esteja passando por uma situação dessa, né? Que o esporte tem que cobrar que existe a categoria de base no Brasil? Então, a gente recebeu tanta verba e é aí que a gente descobre quem é honesto e quem não é honesto, né? Exato. As confederações receberam muitas verbas. É legal salientar que esse atual presidente da CBB, ele foi eleito agora em março, né? Então, ele não tem nada a ver com essa gestão anterior que deixou a CBB no estado que está. E a suspensão é de novembro, não é? A suspensão é de novembro. Houve agora uma reunião, há 2 semanas atrás, em que ele, enfim, tentou, foi lá para a Europa, falou com os gestores da FIBA, mas ainda assim, para você ver, ele dizendo que a gestão atual dele é diferente e tudo, mas para você ver como a gestão anterior deixou um legado terrível, a FIBA disse, não, vocês ainda estão suspensos e tem 45 dias aí para rolar essa história. Dia 21 de junho vai ter a segunda reunião para saber se de fato a CBB, Confederação Brasileira de Basquete, vai continuar suspensa ou não. Caso sim, não só o time de base, que aí são 2 gerações que vão acabar, que é a Sub-17 e a Sub-20, né, vão acabar sendo prejudicadas, como também o time principal. Né, porque vai ter agora o Mundial para a Espanha, vaga para o Mundial da Espanha, como você bem falou, e a gente não sabe se nem o time masculino nem o feminino vão poder participar. E esse Mundial também dá vaga para as Olimpíadas, ou seja... O estrago pode ser grande, né? Muito grande, muito grande. Mas, assim, mostra o completo descaso com o basquete brasileiro. O basquete já chegou a ser o segundo esporte do Brasil. Hoje em dia, posto esse que é ocupado pelo vôlei. Mas está assim, numa fase que o feminino é dificílimo, inclusive teve a final agora da Liga Brasileira Feminina, e, por sinal, quem ganhou foi o Corinthians, né? A Damires foi a melhor jogadora da competição. Mas, assim, é um campeonato que está muito fragilizado, você não tem jogadoras, não tem base, né? O próprio NBB, que ainda é mais organizado, o time masculino teve uma visibilidade maior, tem jogadores jogando na NBA, mas ainda assim, se você não tem base, não tem estrutura e organização numa confederação, é muito difícil que você leve aquilo ali para frente. Inclusive, o Guy Peixoto, que é o atual presidente, né, da CBB, ele disse que a ideia dele agora, quando ele assumiu, é limpar o nome da CBB, né? Sim. Dar credibilidade. O que você acha da dívida que ficou antes, né, da atual gestão de 17 milhões? É esse que é entre 2009, na última gestão, até agora, 2016, ficaram em uma dívida de 17 milhões, a grande maioria credores, grandes credores, né, grandes bancos. Inclusive, nem os treinadores foram pagos, porque o Rubem Manhano, que era treinador da seleção masculina, saiu, colocou na justiça a CBB, né, que chegou como salvador da pátria da seleção masculina, é um cara sério, né, e, enfim, nem ele conseguiu receber o salário dele, ou seja, para onde estava indo esse dinheiro da CBB? A gente sabe que certamente para os atletas não estavam indo, né? Nem muito menos investimento do basquete, porque você olha, tanto a liga feminina quanto a liga masculina de basquete, a infraestrutura é pífia. É pífia. Se não tivessem os patrocinadores que tem, eu confesso a vocês, meninos, que eu acho que não existiria nem a NBB, nem a LBV. LBF, aliás. LBF, Liga Brasileira de Basquete Feminino. Então, assim, é muito triste a gente estar falando do basquete nesse sentido, que é um esporte que eu adoro e é um esporte que, se você garimpar bem aqui no Brasil, você tem grandes jogadores. Sim. A gente ainda vive do legado de Paulo e Hortência e Oscar, ou seja, já tem 3 gerações aí passadas, né? E essas 3 gerações não conseguiram nenhum louro, não conseguiram mérito. Inclusive, foi tão difícil o masculino se classificar para essa Olimpíada, o feminino também. Então, assim, basquete caminha com passos assim de formiguinha. Lentos. Eu espero, honestamente, que esse novo presidente da CBB consiga organizar o clube. E só para um ganchinho, meninas, desculpa, eu sei que eu estou falando demais, mas é só dar uma deixa dos playoffs da NBA. Eu ia falar agora, eu ia falar, vamos falar de coisa boa, mas não era aquela propaganda que você já conhece, não. A gente ia falar da NBA, eu ia puxar esse gancho, mas que bom que você lembrou. Leila falou, né, que tem jogo toda hora. Tem jogo todos os dias, todos os dias. Aninha, se você tivesse que apostar num time para ser finalista da NBA, quem é que você apostaria? No Cleveland Cavaliers. Esse mesmo já está classificado para as finais da Conferência Leste. O time do LeBron James ganhou do Toronto por 4-0 nas semifinais do Leste. E o outro time é o time do nosso querido Matheus, diretor, o Boston Celtics, que está jogando aí contra o Wizards, para definir quem é que vai jogar com o LeBron James aí na final. Já do lado oeste, está tudo muito tranquilo, muito fácil para o Golden State Warriors, né, que é um time que eu tenho simpatia.
O Curry tá bem? Tá bem. Abriu 3-0. O Kevin Durant voltou a jogar. Abriu 3-0 aí nas semifinais contra o Utah Jazz. Mas para mim, desses playoffs, os jogos mais legais têm sido o Houston Rockets versus San Antonio Spurs, que é um desafio entre o próprio Texas. Assim, vai para o 7º jogo e, para mim, o James Harden é o MVP da competição. Né? Acho ele incrível. Mas, enfim, foi isso de basquete. Então, tá aí. Tá falado, grande Leila de Mello. Gente, ó, teve o esporte vai parar, dar uma paradinha rápida para um rápido intervalo. Você vai lá, bebe essa aguinha e depois volta. Não sai daqui de volta já.